Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma sexta-feira para analisar todos os temas importantes da semana envolvendo os Estados Unidos com o nosso analista internacional das sextas, Eric Wilson. Eric, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Poder Expresso. Boa tarde. Boa tarde e boa sexta-feira, Lara. Bom, a gente vai falar sobre uma cena inusitada que foi observada ontem em frente à Casa Branca, envolvendo carros da Tesla, Donald Trump e Elon Musk. Mas antes, vamos passar um trechinho do que aconteceu por lá. And I should say, beyond the cars, they're great. But we have to celebrate somebody that has the courage to do this. He could have said, I'm not doing anything, I'm not going to get involved, let the country go to hell. He didn't want to do that. Pois é, basicamente o que aconteceu é que Donald Trump e Elon Musk foram vistos gravando um comercial. Foi uma cena meio esquisita ali, né, Eric? Gravando um comercial, ele defendendo o Elon Musk, isso tudo tendo como pano de fundo o fato de que Elon Musk perdeu desde o início do governo, então a gente está falando aqui, estamos em março de 3 meses de governo, menos de 3 meses de governo, ele já perdeu mais de 100 bilhões de dólares da sua fortuna e as ações da empresa dele, a Tesla, estão despencando. Explica pra gente, Eric, o contexto disso, o motivo dessa perda financeira absurda e também do que aconteceu ontem lá na Casa Branca. Bom, Lara, a gente já viu nessa época de Trump, tanto no primeiro governo quanto nos primeiros meses desse governo dele, muita coisa esquisita, muita coisa fora do comum, mas nunca, jamais imaginei que a gente ia ver a Casa Branca se transformando numa concessionária de carro, que basicamente foi aquilo que aconteceu ontem. O Trump basicamente queria dar uma ajuda para o Elon, porque, como você falou, as vendas de Tesla estão despencando. A ação da Tesla aqui nos Estados Unidos está na metade do que estava apenas 2 ou 3 meses atrás, antes da toma de posse do Trump. Todo mundo achava que com esse acesso todo que o Elon ia ter a Casa Branca, ele, como a gente tem falado aqui no programa, ajudou muito, doou mais ou menos 250 milhões de dólares para a campanha do Trump. Então, evidentemente, muita gente achava que ele ia ter um impacto grande no governo dele, e de fato está tendo, mas um impacto que muita gente avalia como um impacto negativo. Portanto, as concessionárias verdadeiras, não da Casa Branca, mas as concessionárias aqui nos Estados Unidos, estão sendo alvo de ataques de grupos de pessoas que estão chateados, ou seja, com as cortes que esse novo grupo que ele mais ou menos criou dentro do governo, não existe formalmente, mas chama DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, que está fazendo muitos cortes aleatórios, muita gente perdendo o emprego, depois um juiz chama os funcionários de volta. É uma bagunça, e muita gente está chateada com isso. Quem é dono de uma Tesla está sofrendo ataques, ou seja, nos semáforos as pessoas passam e cuspem jogam uma pedra no carro. Muita gente tem medo de sair na rua hoje em dia, andando de Tesla por causa disso. Então, de fato, o Trump tentou mostrar apoio. Eu não sei se isso sai pelo culatra, porque assim, a reclamação dessas pessoas que não gostam da Tesla é que eles não gostam dessa aliança que ele está formando com o Trump. Não sei se isso ajudou ou piorou. O que a gente sabe de fato é que as vendas da Tesla estão despencando. Vários países na Europa mostraram as vendas nos últimos dias, que estão mais ou menos 50% do que estavam nessa mesma época do ano anterior. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. E a ação da Tesla caiu pela metade, ou seja, está hoje $240 mais ou menos. Em dezembro estava $480 a ação. Então, quer dizer, e você vê que a boa parte da fortuna do Elon Musk é a Tesla, ou seja, ele é conhecido por ter a Twitter, por ter o Boring Company, o Starlink, o SpaceX, mas esses negócios não geram basicamente a receita e a fortuna que a Tesla gera para o Elon Musk. Agora, Eric, como você bem falou, Elon Musk doou uma quantia bilionária para a campanha de Donald Trump. Ele apoiou muito a campanha de Trump, foi um dos principais atores
durante esse período de disputa, a Casa Branca, e além disso, Donald Trump também bancou muito Elon Musk, fez uma grande propaganda, anunciou desde o ano passado, que Musk estaria presente no seu governo e iria chefiar esse departamento de eficiência governamental. Como você falou também, o tiro está saindo pela culatra, ele não tem feito um trabalho que tenha agradado aos funcionários da Casa Branca, e isso está gerando um impacto na vida empresarial dele gigantesco. Qual é a chance de Trump e Musk abrirem mão dessa parceria? Não dessa parceria no sentido de apoio, de aliança política, mas dessa parceria no sentido de Musk, de fato, ter um cargo dentro do governo Trump. A gente pode estar vendo os últimos dias de Musk como um funcionário oficial da Casa Branca? Eu acho que, não sei se estamos vendo os últimos dias, mas com certeza há uma ruptura. Inclusive, houve uma reunião no gabinete de todos os secretários, que são os ministros aqui nos Estados Unidos, do presidente a semana passada, e você viu que muitos dos secretários estavam dizendo que o Elon está metendo demais, ou seja, no Departamento de Defesa, no Departamento de Estado, de vários departamentos, que eles não estão gostando nada da forma que ele está entrando sem a anuência desses secretários e começando a mandar embora pessoas. Ou seja, eles acham que ele está se metendo demais. Então, o Trump tomou o lado dos secretários, porque ele sabe que ele pode ter um mutim. Você sabe que aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que agora... Não, eu não vou dizer que é um rumor que assim, se especula muito ainda, muito abertamente, mas já tem gente levantando essa ideia de que com a bolsa caindo, com todos essas guerras de tarifas que a gente vai falar daqui a pouco, com o Canadá, com aliados de longa data, com a Europa, com essa ideia de que quer tomar posse do Canadá e transformar o Canadá num estado americano, com essa coisa que ele quer invadir eventualmente a Groenlândia. Ou seja, muita gente já está começando a dizer, pronto, será que o J.D. Vance, o vice, pode acionar a 25ª emenda da Constituição Americana, que possibilita o vice-presidente, com a maioria do gabinete, a tomar controle do governo de volta do presidente. Não, eu não estou dizendo que alguém está falando isso abertamente, mas existe muita frustração com o Trump e muita gente está dizendo que o grande fator que está fazendo o Trump tomar essas decisões esquisitas é a presença do Elon Musk. Bom, Eric, agora transicionando aqui o assunto, mas ainda puxando por Elon Musk, porque sempre tem muito assunto sobre ele, né? Semana passada também conversamos sobre Musk, e ele também está envolvido nessa questão do tarifaço, isso porque a Tesla e diversas outras empresas americanas estão preocupadas com o tarifaço e estão preocupadas que ele acabe prejudicando as próprias companhias do país, que não era o objetivo de Trump, né? Aliás, era o contrário, era mostrar poder dos Estados Unidos diante de outros países de diversos continentes, mas as empresas americanas estão preocupadas. O empresariado pode acabar se voltando contra Trump, e por que essa preocupação? Interessante que houve uma carta da Tesla, que lembra que Tesla é uma empresa do Elon, basicamente, mas uma carta, ninguém assinou, mas parece que isso é normal. A Tesla normalmente não assina as cartas que manda quando está querendo fazer um lobby perante o governo americano, mas houve uma carta que foi enviada para o representante de comércio do governo Trump, basicamente pedindo para que não haja mais guerras de tarifas, porque a Tesla é uma empresa automotriz que depende demais, ou seja, de importação de alumínio e aço. E como você sabe que essa guerra, principalmente com o Canadá, e também, de certa forma, afeta o Brasil, ou seja, os Estados Unidos é um grande importador de aço e alumínio, e o Trump já está colocando uma alíquota de 25%, uma tarifa de 25%, e ameaçando colocar mais ainda. E aí a Tesla está vendo que isso vai prejudicar demais a base de custos da produção de Tesla, que
como eu falei agora, já está com certas dificuldades de vendas, mas isso vai fazer com que eles tenham que aumentar o preço do carro, da produção do carro no futuro. Ou seja, a empresa não tem capacidade de absorver uma boa parte desse preço. Vão ter que repassar esses custos para o consumidor. Mas eu diria o seguinte, de forma geral, muitos economistas, mesmo o Wall Street Journal, que esse jornal venerado, conservador dos Estados Unidos, que pertence ao Rupert Murdoch, o grande aliado tradicional do Trump, o conservador, está assim criticando demais essa política de tarifas, que não estão chamando essa política estúpida, usando a palavra estúpida. E muita gente está perdendo paciência com Trump, porque ninguém acha que essas tarifas, ou seja, vai resultar em nada, e que simplesmente está detonando a economia sem nenhum propósito explícito no horizonte. Essa semana, a gente já teve a ameaça da tarifa em cima da tarifa em cima da tarifa. Já está virando, de fato, uma bola de neve, né? Porque entrou em vigor a taxação dos Estados Unidos sobre alumínio e aço. A União Europeia, como retaliação, disse que vai taxar também o uísque americano em 50%. E aí, em cima dessa retaliação, Trump já ameaçou logo em seguida taxar em 200% os vinhos europeus. De fato, Trump está entrando numa bola de neve que pode se tornar descontrolada, maior do que ele, e ele acabar dando um tiro no próprio pé? Pois é, parece que assim, é uma criança negociando, ou seja, eu não quero dizer isso porque é presidente dos Estados Unidos, mas, ou seja, muita gente, inclusive grandes economistas de bancos, de hedge funds, de grupos de investidores, estão vendo que parece que não tem nenhuma política, nenhuma estratégia por trás de nada disso. Basicamente, o Trump, uma das coisas que o Trump crê e pensa há muitos anos, ou seja, ele tem poucas crenças, ele mudou de como ele enxerga o aborto, como ele enxerga gastos militares, como ele enxerga muita coisa. Mas uma coisa que ele está falando desde ele tinha 30, 40 anos, quando ele começou a aparecer no público aqui nos Estados Unidos, ele sempre falava de tarifas. Ele, por algum motivo, ele acha que tarifa é uma maneira, tipo assim, um buraco assim, no sistema econômico internacional de como ganhar dinheiro, sem, seja de uma forma de desviar, ou seja, as formas do governo se financiar normais. Então, quer dizer, ele acredita muito nessa coisa de tarifa, mas, ou seja, todos os economistas, 99,9% dos economistas acham que tarifa simplesmente tende a ser um imposto sobre o consumidor que cria inflação e pode até fazer com que a economia entre em recessão. E isso a gente está vendo, ou seja, a bolsa está despencando, o desemprego está aumentando, e tem muita gente que não está muito satisfeita, inclusive do partido dele. Ou seja, sabe que todos os deputados, tanto republicanos como democratas, normalmente fazem o que a gente chama aqui de town hall, que vão para um restaurante, uma prefeitura, onde tem uma sala grande para ouvir os eleitores, ou seja, as reclamações, as questões, as queixas, etc. E todos os republicanos estão se escondendo, sem exceção do seu público, porque ninguém quer aparecer e ter que defender essas políticas do Trump, porque muita gente, mesmo pessoas que votaram no Trump, estão muito, muito insatisfeitos. Pois é, Eric, essas tarifas de Donald Trump ainda vão dar muito pano para manga e com certeza serão um assunto nosso aqui em próximas sextas-feiras. Como sempre, muito obrigada pela sua participação aqui no programa e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.